Pode ir. Boa noite para os alunos que estão aqui conosco na sala. Bom dia para você que vai assistir no domingo e um excelente dia para que você que vai acessar em qualquer outro momento este estudo. Eu espero que você esteja nos acompanhando e crescendo com o estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nos livros de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, e estamos ali aprendendo as leis do Senhor, estamos aprendendo os ensinamentos e aprendendo as atitudes do povo e como o Senhor veio e corrigiu a esse povo nesta situação. E o nosso desejo é que verdadeiramente você possa crescer grandemente neste conhecimento. Hoje estamos trabalhando sobre o tema entre a fé comprometida e a corrupção. Nós temos que ter em mente que vivemos no mundo onde nós nos tornamos influência ou somos influenciados. Só o fato de ficarmos parados já significa que estamos sendo influenciados por esta situação de ficar acomodado aonde quer que estejamos. Então é muito importante que você tenha em mente que estamos trabalhando nesta situação para que Deus possa estar, através da palavra, nos auxiliando a termos esta visão, termos esta direção da parte do Senhor. Vamos olhar o texto áureo que está em Números 27, versículo 16 e 17. O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que esta congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Então, é muito importante termos em mente, e lembrando os alunos, sempre fique com o seu microfone fechado até que você vai falar. Então, é muito importante que um rebanho sem uma liderança, este rebanho vai andar em todas as direções. É fundamental que nós tenhamos um compromisso de pensamento e de relacionamento a ponto de termos o entendimento daquilo que Deus quer falar conosco e como Deus quer falar conosco. Uma das coisas que eu gostaria que você pensasse, você já se colocou na visão do seu líder, todas as pressões que ele sofre o tempo todo para que ele tome esta ou aquela decisão. E quando esse líder fica nessa situação, e se ele ficar inclinando para um lado ou para o outro, ele começa a deixar de seguir as diretrizes do Senhor e passa a seguir as diretrizes dos homens. Então, lembre-se, o líder, ele tem, principalmente o líder e que estamos falando dentro de uma igreja, ele tem a responsabilidade, como profeta, ser a boca de Deus. Isso é muito importante você ter em mente. O que ele vai falar, ele não vai falar segundo o que a igreja quer ouvir. Ele vai perguntar a Deus qual é a mensagem e vai falar. Ouvi, de vez em quando a gente vê e sabe de notícias de pastores que estão procurando agradar o rebanho. E um deles diz: escreva o que você gostaria de ouvir no ano e depois o ano, né?
E aí, então, as pessoas foram dando sugestões de mensagens e mais mensagens. E assim ele fez o calendário de púlpito dele. Ele disse: a igreja precisa ter paciência, que pode ser que a sua mensagem venha a ser uma das últimas, mas ela já está dentro daquilo. Eu não desprezei nenhuma das sugestões de mensagem que vocês escreveram. Será que esse é o caminho a ser seguido? A palavra de Deus diz que esses tempos vão se esfriar. E esses tempos que se esfriarem a fé, as pessoas vão procurar ouvir aquilo que faz bem ao seu ouvido. E se isso não faz bem, simplesmente as pessoas mudam de igreja e dão sequência à situação. Muitas vezes, nós vamos ver isso no estudo de hoje, a fé das pessoas e a visão das pessoas sobre aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus vai fazer fica muito embaçada, fica sem realmente termos a compreensão daquilo que Deus está fazendo e como Deus está fazendo. Romanos, capítulo 9, versículo 22 e 23, vai dizer o seguinte: que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, mas para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós temos que primeiro entender, Deus fez vasos para a destruição. Essas pessoas não teriam a menor chance de mudar a sua história, mudar a sua maneira de ser, terem um encontro com Cristo. Se isso fosse uma verdade, João 3,16 não faria sentido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus conhece o que vai acontecer na nossa vida desde o início, antes mesmo de nascermos. Timóteo vai dizer que no ventre da mãe dele, ele foi chamado. E sua mãe já havia o separado para servir ao Senhor. A oração de Ana no templo também faz essa mesma coisa. Se tu me deres um filho, ele será consagrado a ti e estará entregue para te servir. E Samuel então vem e ela entrega, depois que ele cresce, entrega ao templo para servir o sacerdote. Então é muito importante nós termos em mente que Deus conhece. Então ele sabe, a despeito de eu estar aqui na metade da minha vida, isso é se eu for viver 126 anos, mas se eu não for viver 126 anos, eu já passei uma boa etapa da minha vida. Eu estou caminhando para chegar o dia final. E esse dia final pode ser daqui a algumas horas ou daqui mais anos à frente. Mas o importante é que Deus já sabe. Ele já tem ciência de tudo isso. Então, o que ele está colocando para nós é que Deus, tendo o entendimento do que nós vamos fazer, Deus nos deu a livre escolha. E se eu, antes de ter o encontro com Cristo, escolher ir para o inferno, Deus não vai colocar nenhum empecilho. Você escolhe e você vai. Não vai ser acrescentado um outro castigo ou alguma outra coisa. Você simplesmente vai, no dia da sua morte, ir para o inferno. Porque você escolheu ir para lá.
Então, Deus está colocando diante de nós esta situação para termos esse entendimento. Mas o povo de Israel, nessa lição, vai mostrar o quanto eles murmuravam. Nós estudamos na lição passada que os verdadeiros adoradores não murmuram, mas o povo de Israel murmura o tempo todo. O tempo todo. E no episódio de Números, no capítulo 20, nós vamos ver exatamente isto acontecendo. Vou pedir que a irmã Emilce abra em Números 20, versículo 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão. Há algumas coisas que são ditos populares que diz que na casa onde falta a alimentação, sobra a reclamação. E, de uma certa maneira, isto é o que vem sendo vivenciado. O povo vem sendo suprido nas suas necessidades o tempo todo. Não significa que as pessoas não teriam água e já estavam passando sede faz muito tempo. Não, havia água. Só que o povo já estava sofrendo por antecipação. E isso é que a gente precisa ter em mente, que Deus está trabalhando conosco. E então o povo começa a reclamar, reclamar, reclamar com Moisés. E o que vai acontecer? Até o próprio Moisés acaba sendo influenciado com essa negatividade. Enquanto Deus diz a Moisés, fale a rocha, Moisés estava tão bravo naquele momento que ele achava que com bater na rocha iria fazer com que a água jorrasse. Veja agora no versículo 6, e diz assim: Então Moisés e Arão foram adiante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor apareceu, e o Senhor falou dizendo. E ele vai dizer exatamente esta situação e o que acaba acontecendo nesta história. Moisés quebra a ordem que o Senhor deu, e porque ele quebra a ordem que o Senhor deu, vem consequências sobre a vida do povo de Israel. Vamos ver um texto que vai falar um pouco antes do que estava, outro episódio que estava acontecendo. Isso está em Números 14, começando no versículo 32. E vamos ler até o versículo 37. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, sofrendo por causa das vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Eu, o Senhor, falei, e certamente assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e morrerão.
Os homens que Moisés havia mandado para explorar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Então é muito importante nós termos em mente que nossas ações sempre vão sofrer ações da parte de Deus. E por que Deus então corrige a seus filhos? A palavra de Deus diz que Deus corrige os seus filhos porque ama. E é muito importante você ter isso em mente. Outro texto da palavra de Deus vai dizer: não despreze a disciplina do Senhor, pelo contrário, aprenda e mude. Há um cântico que a juventude gosta de cantar, que diz: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sinceramente, a Bíblia não é um livro de super-heróis. E mostra os erros de todos os servos de Deus. Eu, sinceramente, eu quero aprender nos erros dele para que eu não venha cometer os mesmos erros. Porque se eu vier cometer os mesmos erros, eu vou sofrer as mesmas punições, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que foi situações que desagradou a Deus no passado, são situações que desagradam a Deus no presente. É só transferirmos sobre isto. Muitas vezes a gente fica em algumas situações muito desfavoráveis sobre o que está acontecendo ao nosso meio. Eu não me esqueço e gosto de lembrar sobre isso, e já devo ter falado aqui na classe sobre essa situação, que as coordenadoras, dirigentes do Lar Batista de Crianças, Davi Gomes, chegou e disse para ele: pastor, não tem nada. E o pastor então disse para aquela liderança: coloque as crianças sentadas na mesa com os pratos. Mas que judiação! Não tem nada e as crianças vão ficar olhando os pratos? Faça o que eu mandei. E aí então foram avisar a ele: todas as crianças já estão sentadas à mesa, na frente dos seus pratos, com seus talheres. E o que o senhor vai fazer, já que não tem nada na cozinha para servir? Vamos orar. E ele começa a orar e vai orando, e a criançada acompanhando a oração. Quando termina a oração, toca-se a campainha do lar e chega lá um senhor dizendo: olha, tive um evento, era para tantas pessoas e sobrou não, eu não iria servir metade da comida. E eu trouxe a comida que não foi mais servida lá para vocês. Vocês gostariam? E aí, então, o pastor Davi Gomes recebeu esse homem e disse: Deus mandou o senhor no lugar certo. As crianças estão aguardando a sua refeição, mas nem eu sabia que iria trazer aqui. Como o senhor sabia? Deus sabia. E ele então contou um pouco da história. Enquanto isso, foram descarregadas as comidas e as crianças foram servidas. Foi a melhor refeição que as crianças já comeram dentro do Lar Batista. E aí, ao terminar de contar a situação, aquele homem disse: eu estou voltando com os meus caminhões aos meus depósitos e vou trazer a alimentação. Pode ter certeza que esse mês corre tudo por minha conta. E ele então foi até o seu depósito e trouxe toda a alimentação que alimentou as crianças
em tudo por aquele mês inteiro. Sabe, Deus tem as providências. Por que que nós reclamamos das providências que Deus nos dá? E por que nós nos esquecemos da situação que nós passávamos antes? Nesses campos de refúgio que estão acontecendo, chegou uma criança que não conseguia dormir. Até que ela conseguiu ter um encontro com uma psicóloga para saber por que ela não dormia. E a despeito dela já estar sendo alimentada, como ela ficou muitos dias sem ser alimentada e passando fome, mais fome, ela então tinha que dormir segurando um pedaço de pão. Não era comer, era garantir o pão do dia seguinte. Nós nunca experimentamos isto. Nunca passamos por essa situação. O que Deus tem nos dado tem nos levado a ir diante das situações. Um outro episódio que nós vamos ver nesta lição está em Números 21, começando no versículo 21, e vamos ler até o versículo 25, e depois leremos os versículos 34 e 35. Números 21, começando no versículo 21 até o 25. Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: Deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, nem a água dos poços beberemos. Seguiremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Seom, porém, não deixou Israel passar pelo seu território. Ao contrário, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e apoderou-se de sua terra, desde Amon até Jaboque, fronteira dos filhos de Amon, porque esta fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas estas cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todas as suas aldeias. Agora os versículos 34 e 35. Disse o Senhor a Moisés: Não o temas, pois eu o dei nas tuas mãos, a ele, a todo o seu povo e a sua terra. Far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. De tal maneira feriram a ele, a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram posse da sua terra. Israel pediu permissão só para passar por aquele país. A visão deturpada deste rei foi: se eles estão andarilhos, não são um povo de guerra. Ele esqueceu de ouvir as histórias de como Deus havia libertado com mão poderosa do Egito, como Deus havia derrotado todos os seus inimigos e adversários até aquele momento. E ele decide enfrentar a Israel, perdendo assim o seu reinado, perdendo assim o seu povo, perdendo assim a sua terra. Este povo que alcança essa vitória e agora tem ali tudo preparado para
repousar por um tempo antes de continuar a sua marcha, este povo é o mesmo povo ingrato, é o mesmo povo que murmura, é o mesmo povo que reclama. Nesse episódio, e daí um pouco mais para frente, Arão vai perecer. E começa agora a sucessão do seu filho, Eleazar, sobre a orientação espiritual do povo de Israel. Começa a surgir agora o novo líder que vai dar sequência a Moisés, que vai ver a terra prometida, mas não vai entrar na terra prometida. E agora, então, vemos toda esta situação e toda a controvérsia que vai deter este povo antes da travessia do Rio Jordão. E só pós esta travessia é que eles entendem que Deus, como foi com Moisés, continuará sendo com Josué. E vão ver sinais muito maiores da mão poderosa de Deus que vai dar a libertação. Mas mesmo assim, vai continuar com a sua maneira de viver até que Josué, quase no fim da sua vida, desafia o povo a assumir um compromisso de vida com Deus. E esta, então, fidelidade se mantém até os últimos dias de Josué e até os últimos dias daqueles que serviram junto com Josué e que traziam à memória tudo aquilo que Josué havia ensinado ao povo. Então é muito importante nós termos em mente que a nossa fé, ela tem que ser compartilhada e transmitida às pessoas, porque a contrafé significa a ausência de fé, será trabalhada o tempo todo. Todos os adversários, todos os inimigos que estão à sua volta vão tentar corromper sua fé, o seu caminhar com Deus. E eu quero lembrar que não serão com coisas que não geram prazer. Muito pelo contrário, serão coisas bonitas e que geram prazer. Mas não geram relacionamento com Deus. E isso é muito importante você ter na mente e no coração. Se não gera relacionamento com Deus, está no caminho fora dos pensamentos e da direção que Deus quer nos mostrar. Por isso, temos que ter em mente esta situação de uma maneira bem clara. Vamos agora para o livro de Josué, no capítulo 10. E vamos ver, então, uma das situações que Deus demonstra que está com Josué. Josué, capítulo 10, versículos de 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. Certamente, o Senhor pelejava por Israel. Então imagine isto. A mão poderosa de Deus
fazer com que o giro da Terra não acontecesse. É só você imaginar, põe o seu carro a 80 quilômetros por hora e freia bruscamente. Se você tiver sem, sem cinto, provavelmente você vai sair e vai ser arremessado contra o vidro. Você entendeu isso? Mas ali não houve nenhum tsunami, não houve absolutamente nada, simplesmente a mão de Deus fez isto acontecer. E a palavra de Deus diz que Deus atendeu o pedido de Josué. Mas Deus está trabalhando conosco, está dizendo, olha, tome cuidado com os falsos profetas. Tome cuidado com o que está acontecendo à sua volta, com o canto da sereia, com situações tremendamente favoráveis que te levam à ruína total. Eu nunca me esqueço de uma tentativa de um golpe. Eu estava fazendo pagamentos para o escritório, eu era office boy, foi o meu primeiro trabalho, e estava com uma pasta com vários cheques que eu ia pagar. E, de repente, quando eu estou indo, uma pessoa deixa cair um cheque. E eu pego esse cheque e digo, moço, o senhor deixou cair, e entrego. Nessa hora, uma pessoa vem junto comigo e veio entregando para ele o cheque de volta. E aí, puxa, que menino honesto e tudo mais. Vamos ali, eu quero pagar um Guaraná para você. E aí, então eu disse para ele, não, muito obrigado. A gente não deve ser recompensado por fazer o bem. Mas logo depois, quando eu volto lá no escritório e conto essa situação que aconteceu, na semana seguinte aconteceu 3 roubos de cheques de meninos office boy. Eu não caí no golpe, porque eu não quis ser recompensado por fazer algo que eu deveria ter feito. Que ser honesto deveria ser uma marca e por ser honesto você pega e faz. Então é muito importante você ter em mente que Deus está trabalhando sobre isso. Em Mateus 7,15 vai dizer, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então é muito importante você ter isto em mente, que a situação que Deus está nos mostrando é que esses falsos profetas vão poder dizer muitas coisas, mas você tem que entender que a mensagem deles não é aquilo que Deus está propondo para nós. E se nós entendermos isso, vamos ter a bênção do Senhor sobre nossa vida. Vamos voltar então para a história. A história que nós estamos vendo em Números. E lá, então, vamos ver agora o falso profeta Balaão, que era um profeta interesseiro e que tudo ele fazia para ganho de recursos financeiros. E então, em Números 12, Números 22, número 12, versículo 12. Deus vai dizer a esse falso profeta, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto é bendito. A ordem de Deus a Balaão, que foi chamado
por Balaque exatamente para ser aquela pessoa que iria amaldiçoar o povo de Israel e assim dar vitórias. Mas Balaão já havia instruído Balaque que enviasse as suas mulheres para o meio do povo de Israel e que elas seduzissem a liderança de Israel, e com essa sedução eles iriam pecar e o povo seria derrotado. Você já parou para imaginar que situação eu quero fazer com que a minha profecia se cumpra? E eu então mando adversários à frente que vão minar o campo para que isso se torne uma verdade. Mas Deus intervém e diz a ele: não faça. E então, agora, no versículo do capítulo 22, verso 18, vai dizer a Balaão a Balaque. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse uma casa cheia de prata e de ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo. E Deus havia dito: não amaldiçoe, porque esse povo é bendito. Você já parou para pensar que Deus também está falando isso de mim e de você? Você faz parte do povo bendito. Você faz parte do povo abençoado. Há um texto da palavra de Deus que vai nos ensinar e vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Nós temos que entender que o comando e o controle está nas mãos de Deus. Ele é que faz e desfaz. E o que ele desfaz, ninguém pode tentar reconstruir ou fazer qualquer outra coisa, porque foi ele que desfez. E é isso que nós precisamos para fazer. E aí, então, agora Balaque se encontra com Balaão. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. Então então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos, tenho chamado, porém, agora já 3 vezes vos abençoastes inteiramente. Nós temos que ter em mente que não importa quem sejam as pessoas, se Deus quer usar a estas pessoas para o seu propósito, ele vai usar. Ele vai interferir no que essas pessoas fazem. Pode não interferir na salvação deles, mas vai interferir no que eles fazem. E vai conduzir o seu povo em segurança. É isso que precisamos ter em mente. Então, ele vai nos dizer: não tema aquele que pode matar o seu corpo, mas tema aquele que pode matar a sua alma. A nossa preocupação não deve ser com as coisas materiais, mas sim com as coisas espirituais. Na palavra de Deus, ainda em Números 26, vamos ver que o segundo recenseamento Deus determina, e isso começa no versículo 1 e 2 do capítulo 26. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar:
filho do sacerdote Arão. Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Lembre-se, o primeiro recenseamento foi quando eles saíram do Egito, e foi 600 e poucos mil nesta idade. Mas lembrando que todos aqueles que tinham acima de 40 anos pereceram, porque murmuraram contra o Senhor para entrar na terra prometida, dizendo que não era terra para eles. Agora, eles estão para entrar novamente na terra prometida. E Deus manda fazer o recenseamento, para que eles possam passar para as últimas batalhas e conquistar a vitória final. Lembre-se que Deus dá ordem direta. E essas são as duas ordens diretas que Deus deu. Deus não aprova nenhum outro recenseamento. Mas esses dois recenseamentos, então, Deus faz com que eles sejam feitos para organizar o seu povo. E nós temos que entender que esta situação que Deus vai dar agora, e nós vamos ver vários episódios desta maneira, nós vamos ver que Deus está dando com um propósito. E está dando para chegar a um objetivo, para ter uma organização e ter uma estratégia de defesa de todo Israel. E é por isso, então, que Deus vai colocar nessa situação. Mas agora, já no versículo do capítulo 27, começando no versículo 18, nós vamos ver a orientação que Deus vai dar sobre a situação de Josué e como Deus vai trabalhar na vida dele para se tornar o líder do povo de Israel. Vamos ver Números 27, versículo 18 até o versículo 23. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e ponha a mão sobre ele. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade e o comissione na presença deles. É até qual número, pastor? Até o 23. Estou no 20. Dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretriz ao consultar Ourim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade de israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez com que o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou, tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Nós estamos vendo aí como Deus vai dando direções e Moisés vai passando estas direções e vai sendo seguido rigorosamente. Agora o povo precisa saber como adorar a esse Deus que já havia demonstrado desde o primeiro culto que ele recebe e rejeita os cultos prestados a ele. Vamos ver então este culto que o Senhor vai dar instrução como deve ser feito. É um texto relativamente longo, mas nós precisamos entender toda a diretriz que Deus vai passar neste para vermos os detalhes daquilo que vai ser feito. Números 28, começando no versículo 1, e nós vamos até o versículo 11.
Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: cuidai de apresentar-me a seu tempo determinado a oferta, o meu manjar para as minhas ofertas queimadas como cheiro suave para mim. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor dia após dia: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás no crepúsculo. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de cereais, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. O outro cordeiro sacrificarás no crepúsculo, juntamente com a oferta de cereais da manhã e com a sua libação. O trarás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecereis 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de cereais com a sua libação. E o holocausto de todos os sábados, além do holocausto contínuo, e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos, 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. 3/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 novilho, 2/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de cereais para 1 carneiro. Obrigado. E a 10ª é até o 12? Isso. Obrigada. Muito bem. Nós vemos aí toda a instrução que Deus vai passando. Eu queria fazer uma pergunta. Se Deus determina cada detalhe, como vai ser feito e de que maneira vai ser feito, para que ele receba, será que nos dias de hoje nós temos toda esta liberdade? Alguns cultos, eu tenho feito algumas perguntas. O objetivo é agradar a quem? Mas se não fizermos desse jeito, a nossa igreja não vai ficar cheia. Então, o culto é para encher a igreja? Ou o culto é para adorar a Deus? Vale tudo na busca de angariar pessoas, não verdadeiros adoradores? Por isso que nós precisamos ter em mente que Deus está trabalhando conosco, está dizendo que a gente tem que tomar muito cuidado. Estamos seguindo práticas e costumes que o Senhor vem reprovando, e isso está em Apocalipse, no capítulo 2, começando no versículo 14. Diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti. Apocalipse 2, verso 14. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem as doutrinas dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer
o maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Temos que ter em mente que o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar, mas também enviou Jesus Cristo para formar a sua igreja, o seu corpo. E o que é que ele espera que aconteça na sua igreja, no seu corpo? Atos vai dizer isto. Atos, começando no capítulo 2, vai dizer até o versículo 47 o que faz a diferença numa igreja, que faz com que ela possa explodir num crescimento avassalador, sem nada a não ser o poder, a presença e o ensinamento de Deus. Vamos ver o que está escrito? Atos 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quando a igreja começa a demonstrar que ela é um corpo que persevera na doutrina, que é um corpo que tem comunhão no seu relacionamento, é uma igreja que Deus opera e que ele mesmo vai atraindo à igreja as pessoas que vão sendo salvas. A igreja tem que se esforçar para ser esta igreja, para assim viver. Eu tenho que me esforçar para ser esta pessoa que compõe esta igreja e que aprendeu a ser um verdadeiro adorador. Se assim nós vivemos, a corrupção, quando chegar, vai bater contra uma parede que é sólida, porque a minha irmã, o meu irmão, são o meu suporte para que eu continue caminhando firme no Senhor. Entende qual é a diferença e o que nós precisamos começar a viver? Deus vai colocando para nós exatamente isto. E aí no versículo do capítulo 4, versículo 32, diz: E era o coração e a alma da multidão dos que cria. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Nós temos que entender que na igreja isso precisa ser algo muito claro. Que isso precisa ser desenvolvido. O meu irmão que está ao meu lado, à minha frente, atrás de mim, ele é o irmão que eu devo demonstrar a graça de Deus que opera através da minha vida para ser servo dele. Se nós tivéssemos essa compreensão na nossa mente, todos nós seguiríamos o que Jesus fez. Pegou a bacia, pegou a água, a toalha e lavou o pé dos discípulos. E aí determina, agora vão e façam o mesmo.
Quem lava os pés é o servo. E eu sou o servo do meu irmão. Mas continue vendo como esse corpo é formado. 1 Coríntios 12, versículos de 12 a 14. E vai dizer o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Agora vem o próprio Senhor e demonstra como seu corpo deve viver e como deve se tornar como ele se tornou. E isso está agora em Efésios. Vamos lá para Efésios, termos essa compreensão. Começando no capítulo 2, Efésios 2, versículos de 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22. Pode ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira da inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Muito bem. Nós vemos como Deus trabalhou para que este corpo de muitos membros pudesse ser constituído. Eu não sou a igreja. Eu sou um membro da igreja. Mas eu sou o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, eu sirvo e adoro o Senhor em todo o tempo. É bonito eu cantar enquanto eu respirar, eu irei adorar ao Senhor. Mas viver é melhor ainda, porque quando nós vivemos, nós temos a presença constante do Senhor em nossas vidas e podemos experimentar esta situação e ficaremos isento desta corrupção, deste seguir a caminhos que não são de Deus. E podemos então assim trilhar aquilo que ele está colocando diante de nós. E ele vai dizer agora como deve ser esse relacionamento do corpo de Cristo. Isso está em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2.
começando no versículo 1 e nós vamos até o versículo 11. Se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou às mais altas posições e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Jesus fez é o que Jesus orienta. Por isso, ele diz que haja em nós o mesmo sentimento, o mesmo modo de viver que houve em Cristo Jesus. Que desafio este para nós e para a igreja. Por isso eu espero que você entenda que a fé não é algo que eu trabalho para ir aumentando. Eu simplesmente faço uma oração. Senhor, aumenta a minha fé. E o Senhor aumenta. Assim que ele aumenta, vem as provas para você saber que essa fé já faz parte da sua vida. E então, ao ir exercitando esta fé, esta dependência, você vai vendo as coisas sobrenaturais que Deus vai operando e vai fazendo. Eu quero te dizer que eu espero que você tenha entendido a lição, como o povo foi se corrompendo sutilmente e como Deus foi punindo esta corrupção. E como Deus continua agindo na sua disciplina, mas sempre a sua disciplina demonstra o seu amor. E é muito importante termos em mente isso nas nossas vidas e permitirmos não uma preocupação com os nossos desmandos e desvios da nossa comunhão com Deus, mas estarmos preocupados em ouvir a voz de Deus e obedecer esta voz, para que este caminhar na graça de Deus nos leve a viver a vida abundante que Ele está propondo para nós. E é isso que eu espero que você realmente busque na sua vida. É necessário temor? É. Mas é mais necessário do que o temor, é poder ter um relacionamento de intimidade com Deus, aonde você vai poder chamar Abba, Pai, que significa Pai querido. Queridos, eu espero que esta aula que fala sobre a fé e fala sobre a corrupção, possamos entender que essa corrupção precisamos só ter o discernimento e não seguirmos nela. Lembrando que os preceitos do Senhor já estão designados para todos nós. E esse ensinamento está à nossa disposição.
E o Espírito Santo está nos guiando a esta verdade, para que possamos ter a compreensão de Deus no nosso dia a dia. Que Deus, pois, te abençoe e aplique esse ensinamento em sua vida. Amém?